2:10. Se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Então vamos orar. Nós agradecemos, irmão maior, as bênçãos recebidas conforme citadas na mensagem lida agora. São infinitas as suas possibilidades de socorro a cada um de nós, a tudo e a todos. E nós ofertamos, Jesus, as nossas melhores vibrações nesse estudo que nos enriquece a alma, para quantos estejam em situações mais desafiadoras que a nossa, que possam beneficiar-se dessas energias que os amigos espirituais, seus obreiros, possam retirar de nós em favor da paz de todos. Agradecemos muitíssimo a companhia dos nossos mentores espirituais, auxiliando-nos na fixação e na aplicação dos seus ensinamentos em favor da nossa paz íntima e a do próximo e, consequentemente, do planeta Terra. Obrigada e abençoa o nosso estudo. Que assim seja. Assim seja. Assim seja, muito bom. Obrigado, Márcia. Boa noite para todos. E não sei se vocês sabem, mas essa semana nós vamos estar fazendo um ano de grupo de estudo. Já? Já um ano de grupo de estudo. Nós começamos dia 23 de agosto de 2023. Que legal. Tá? Um ano, vocês estão de parabéns. Tá? Para quem sustentou o Sidney falando a maior parte do tempo até hoje, eu acho que não sai mais. Eu acho que não sai mais, não. Passou por provas e expiações na carta aos Romanos. Muita fumacinha na cabeça. Então, aí a todos que estão perseverando conosco aí na carta de Paulo, né, nos estudos individuais, nos estudos aqui no grupo, estão todos de parabéns aí por um ano de grupo aí, dia 23 de agosto, tá? Agradecemos aos benfeitores da FEAC que nos deram essas oportunidades, aos benfeitores do grupo que nos acompanham sempre.
nos acompanham nos estudos, nas leituras individuais, nas intuições do grupo. Eles visitam cada casa aqui que está sintonizado. Então, assim, eu particularmente só tenho a agradecer vocês. A gente começa um grupo de estudo e a gente fica numa incerteza assim, vai vingar, não vai, o pessoal não vai, mas assim, se você olhar hoje, tem 23 pessoas aqui, né, para um grupo de estudos, né, ele está com uma média muito boa, então temos tido participações, podemos melhorar na nossa participação cada vez mais, mas eu particularmente agradeço a todos a paciência e a coragem de estar estudando um texto que às vezes é desafiador, às vezes nos coloca, nos brinda com um caminho, e para mim é um orgulho muito grande estar entendendo, compreendendo e principalmente tentando aplicar Paulo de Tarso. Conforme ele fala aqui na carta aos Coríntios, ele é um imitador. Jesus é o guia e modelo. Então eu sou um imitador. Se você quiser vir comigo, você segue meus passos também, que eu estou no caminho do Cristo. Então eu acredito que todos nós aqui estamos com esse objetivo, né? Então assim, parabéns para vocês e parabéns para o grupo aí, tá bom? Parabéns por você também, por coordenar esse grupo que é difícil. Não vou falar que é uma coisa que a Muito gente pega para fácil. fazer um estudo, a gente demora É às vezes, desafiador, eu não é falo, às difícil, vezes é eu demoro desafiador. 1h30, 2 horas para interpretar 10 versículos. E a gente vem com umas coisas assim, mas é o que eu tenho falado. Os benfeitores espirituais nos ajudam porque a gente se ajuda. Então, Isso a aí. gente não é mérito nenhum, não. É questão de autoconhecimento e, conforme Mateus fala, de iluminação. Se a gente está procurando iluminação, a gente traz a luz. Então, O Chaves levantou a mão aí, Sidney. levantou? Vai, pode falar. Deixa eu falar. Não, apertei errado aqui. Ah, tá. Achei que você ia dar um pedaço de bolo pra gente. Tá bom. Gente, voltando agora, tá? Nós estamos no capítulo 5. Paulo está fazendo uma observação sobre esse caso de incesto. A gente verificou semana passada, através do caso que um enteado, ele está de caso com a madrasta. E parece que ninguém da comunidade cristã ali de Corinto, eles estão chamando a atenção disso. Inclusive, Paulo está até falando, e você está cheio de orgulho? Ele coloca aí no versículo 2. Então, Paulo está entrando assim, fala assim, olha gente, o negócio não é esse. Vocês têm que prestar atenção. E, principalmente, gente, desse capítulo 5 e um pouquinho mais adiante, eu falei isso na semana passada. Nós vamos tirar conteúdos espirituais. Nossa, Sidney, tem jeito de tirar conteúdo espiritual de um caso de incesto? Claro que tem. Primeiro, o que ele está falando para a comunidade? Nós somos o quê? Nós somos uma comunidade. Nós somos a comunidade espírita. Nós somos a comunidade da FEAC. Nós somos a comunidade do grupo das cartas de Paulo. Olha quantas comunidades a gente está pertencendo. E outra, Paulo está visando principalmente comportamento. Comportamento. Ele vai falar isso no capítulo 5, ele vai falar isso no capítulo 6, ele vai falar isso no capítulo 7. Ele está visando comportamento do cristão. É isso que ele está falando. O intuito é esse, vocês têm que mudar o comportamento. Porque quem segue o Cristo não pode aderir a essas práticas. Okay? E aí a gente parou no versículo 5, porque o versículo 5 é um versículo que pode dar algumas interpretações. Então nós paramos no versículo que fala o seguinte: entreguemos tal homem a Satanás, para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Bem, se você ler isso aqui bem rapidamente, você fala assim, Paulo entregou os pontos. Paulo jogou esse homem aqui lá no fogo do inferno, vai chorar, vai ter ranger de dentes, né? Jogou, está condenado esse aqui, está condenado. Não é isso. Inclusive, contradiz a própria prática de Paulo. Né? Então, a gente deixou um deverzinho de casa,
Dá uma olhada lá no Livro dos Espíritos. A Ângela colocou lá o capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, que a gente vai utilizar também. Por quê? A chave da interpretação é a doutrina espírita. Nós somos espíritas, nós temos que trazer a doutrina espírita para a nossa interpretação. E, graças a Deus, ela é a terceira revelação. O próprio mestre falou que a doutrina viria para poder relembrar de coisas que ele falou e de surgir novas formalidades, novos valores. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pegando a cor da doutrina espírita e colocando como pano de fundo as cartas de Paulo. Aí a gente consegue compreender. Então vamos lá. Entregamos tal homem a Satanás, para a perda da sua carne. Bem, aí você vira e fala assim, poxa, Satanás. Vamos aonde? Doutrina espírita. Livro dos Espíritos, qual questão? 131, demônios. Tem uma melhor. Tem uma melhor? Tem uma melhor. Que é a antes de 131. É a 122. Depois eu chamo a 131, tá, Jane? Tá. Peraí. Porque tem a 122. Que ela vai explicar. Olha só. Então vamos com calma, tá, gente? Questão 122 de O Livro dos Espíritos. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer, que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Os espíritos vão responder. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Opa, bacana isso aqui. À medida que a gente vai tomando consciência, nosso livre-arbítrio vai o quê? Aumentando. Tá, continuam os espíritos. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito, ou seja, depende da nossa vontade. O querer bem, o esforço, a vontade é nossa, é do espírito. Continua. A causa está nele. A causa não está nele, está fora dele. Nas influências é que cede em virtude da sua livre vontade. Então as influências vão vir. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram. Bem, eu quis pontuar essa questão para poder explicar o livre-arbítrio. Nós temos nosso livre-arbítrio. É Então, desenvolvido. eu separei a questão 843 em diante, que fala sobre o livre-arbítrio. Eu vou chamar essa questão. Tá. Vou chamar a 133. Vamos chegar agora, Jane. Depois vamos para a questão da Marília. Então, de onde vêm essas influências externas? Os espíritos vão responder. Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Ou seja, os espíritos inferiores, eles gostam de ver que a gente está tropeçando nas pedras que eles colocam. E aí, os espíritos, nessa questão, finalizam o seguinte. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Repito, eu estou na questão 122A. Então, Kardec começou a desmistificar a figura de Satanás. Repetindo, foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Então, ele é uma pedra de tropeço. Tá? Ele começa a desmistificar. Aí eu vou lá para perto de onde a Jane buscou lá. Tem a questão 131. A 131, ela fala o seguinte. Há demônios no sentido que se dá essa palavra? Resposta. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Os espíritos devolvem a pergunta. Eu falei assim, então não seria um Deus justo e bom. E aí eles continuam. Satanás é, evidentemente, a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar como potência contra a potência da divindade.
e cuja única preocupação consistisse em se lhe contrariar os desígnios. Então, de novo, os espíritos desmistificando. Satanás é a personificação do mal. É uma forma alegórica que Paulo está utilizando aqui para a gente poder compreender que isso não é um ser, não é um ser com chifre, não é um ser com garra, não é um animal, é uma personificação do mal, é uma personificação das nossas paixões, é a personificação do texto que está falando da luxúria. É aquele que governa a Sarx. Exatamente, ele é a Sarx. É a Sarx. Agora fala a questão 183, Johnny, qual que é? 183? Não, a 133 que você colocou aí, não foi 133? Não, coloquei 131. Ah, A tá. Não, então 133 ok. não, a 133 é outra coisa. Não, então tá ok. Então a É gente. 131 que eu pus. Isso aí, beleza. Acertamos aqui. Agora eu quero que a Marília fale da questão dela. A 8.4, qual que é, Marília? Não, é a partir da 843, Ah, e o que né? você conseguiu ver aí nessas questões? Porque assim, se já goza desde o nascimento desse livre-arbítrio, eu acho que isso é importante para a gente destacar. Sim, Né? sim. É o que a gente estava falando da questão do livre-arbítrio. É. Pelo nosso esforço, mas aí a gente cede às paixões. Então, assim, numa linguagem bíblica, eu cedi às tentações de Satanás. Uhum. Uma linguagem bíblica, tá, gente? Por favor. Uma linguagem bíblica. Então, assim, agora que a gente tem a interpretação do que é Satanás pela doutrina espírita, como que fica o versículo 5? Deixamos essa criatura por conta do seu livre-arbítrio. Deixamos essas criaturas aí por conta das suas paixões, das suas inclinações mais, das suas sarques, a fim de quando ele cansar dessa sua má inclinação, o seu espírito seja salvo no dia que ele despertar. Essa é a tradução. Vai O que Paulo fala aí, pode falar isso. Vai tirar ele da igreja para que ele se desgaste no mundo, para que ele se... Não é tirar ele da igreja. É deixar ele por conta das suas mais paixões. Ele não vai segregar. Ele falou assim, deixa ele por conta do Porque o livre-arbítrio dele. que Paulo fala é que é incompatível, né? Estar com Cristo fazendo o que estava fazendo ali. Isso. Né? Na questão do incesto. Isso. Então, assim... O que eu entendi é que ele, como se ele deixasse que ele se afastasse da igreja, para que ele viva o mundo, para que ele viva a Sarx, para que ele se desgaste, e aí depois, longe das realidades espirituais, cansado, arrependido como filho pródigo, ele vai e retorna. Ok. É isso aí. É o que eu entendi que você estava falando que Paulo segregou ele. Não, deixa ele entregue o livre-arbítrio. Ele quer sair da comunidade cristã? Ele quer sair? Deixa ele, então. Deixa ele, isso. Né? E, gente, isso acontece no Centro Espírita, isso acontece na FEAC. Você chama a atenção de uma pessoa, a pessoa sai do trabalho. Gente, você não pode estabelecer suas normas. A gente tem a norma do SOS Express, a gente tem a norma do DAN, a gente tem a norma das tarefas. Você tem que seguir. Não gostei, não. Falei assim, então... deixe ele por conta do livre-arbítrio. Quando ele despertar, tiver uma situação melhor, ele vem. E aí o mau uso do livre-arbítrio, né? Isso aí. O mau uso do livre-arbítrio vai fazer ele. É o que a Jane falou. É o filho pródigo. Fez uso do seu mau livre-arbítrio. Quando ele se lembrar, puxa, lá naquela comunidade eu tenho acolhimento. Lá naquela comunidade eu tenho quem me compreenda. Lá naquela comunidade eu tenho um atendimento fraterno. Lá naquela comunidade eu tenho ferramentas para poder procurar esse autoconhecimento, ferramentas para poder me ajudar no meu arrependimento. Aí ele volta. O sentido de tudo isso é a salvação desse homem. É isso aí. Aí o conteúdo espiritual. Ô Sidney, lembrei também do 10º passe. É isso, excelente. Não é isso? Excelente. Após o 10º passe, que está na obra Missionários da Luz, o capítulo é o 20? Não lembro 20 o e 19. capítulo certo. É no finalzinho da obra lá.
19, acho que é o 19. Então, assim, depois que a pessoa toma o 10º passo, os espíritos falam assim, olha, ela já veio aqui, já tem subsídios para melhorar, vem tomar o passe. Depois desse 10º passo, ela está por conta dela mesma. Então, qual que é o objetivo? No dia que ele se arrepender e procurar se reconciliar consigo mesmo, ele volta. Então, quando ele tiver dominado as más tendências dele, ele volta. sim. Né? Pode falar, Joel. Levando em consideração essa sarx, desculpa, como carne, né? Quer dizer, ele não pode estar na carne e nem no espírito ao mesmo tempo. Se ele usa, né, o livre-arbítrio de forma incorreta, Sim. né, em comportamentos equivocados, e estar em espírito, estar em conexão com Deus ao mesmo tempo. Você não pode servir a dois senhores. Exato. Não pode servir a dois senhores, entendeu? Tá certo que você vai falar assim, então só quem está indo ao centro espírita é espíritos puros. Não, nós somos espíritas porque nós nos esforçamos para estar lá, nós esforçamos no dia a dia para poder não dar vazão às nossas sarques, às nossas más inclinações. Então, quando você se esforça para ser uma pessoa melhor, você está dando a Deus o que é de Deus. Não é ter uma vida dúbia. É centro espírita sou um, fora do centro espírita sou outro. Aí é complicado. Porque nós não somos espíritas dentro do centro espírita. Nós somos espíritas fora do centro espírita. É ali que a gente vai provar. Porque apesar do centro espírita, ou o outro templo qualquer de outra religião, te dá uma sustentação, uma base, uma força para que você se mantenha no caminho. Certo, mas os valores que você assimila de tudo ali, você tem que levar para fora. Senão eu estou servindo a dois senhores. Então, a importância do centro espírita é um oásis, é você assistir uma palestra, é você se sentir bem, pegar aquelas energias, mas quando você sai, ali é a prática. E aí é que está Paulo de Tarso, que você tem que ser a carta viva, você tem que ser o seu imitador, você tem que ter o guia e modelo como Jesus, fora do centro espírita. Né? Sim. Então, sim, quando ele fala, né, para dar, a fim de que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, vamos dizer assim, o julgamento de consciência, o despertar da consciência. O arrependimento. O arrependimento. É o que aconteceu com a parábola do filho pródigo. O filho pródigo teve o julgamento no dia do Senhor. Qual foi o dia do Senhor? O dia que ele estalou. Falei assim, puxa vida, eu estou aqui comendo alfarrobas de porcos. O meu pai tem servos que se alimentam melhor que eu. Se vestem melhor que eu vou voltar para casa do meu pai. Ele não precisa... despertar da consciência, Exatamente. É o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor para aquela má inclinação? É quando você desperta e vira e fala assim, eu não quero mais isso para mim. Esse é o dia do Senhor, esse é o dia da glória. Vamos falar em linguagem bíblica, né? É o dia da glória, Senhor. Despertou o irmão. É isso aí. Por isso que a gente não pode interpretar o Novo Testamento literalmente. Entendeu por quê? O versículo 5 é uma prova disso. Se você for interpretar o versículo 5 ao pé da letra, você leva para um caminho totalmente diferente. Por exemplo, nossa, Paulo de Tarso está me entregando a Satanás. Ele está indo contrário aos ensinos do Cristo. Exatamente. Por isso você for interpretar dessa forma. Por isso que você olhou, falou assim, isso aqui tá esquisito. Se Paulo segue o Cristo e ele está falando para entregar, tem alguma coisa errada. Ou Jesus está errado ou Paulo está errado. Jesus não está. Então, e será que Paulo está? Deixa eu interpretar direito. Aí a gente tem que pesquisar, tem que procurar. E a gente tem o arcabouço da doutrina espírita que nos dá uma explicação. Tá aí. Então, se você for olhar que Paulo era um homem muito avançado para o seu tempo, preso numa linguagem muito rude, o que ele tinha que fazer, gente? Ele tinha que utilizar de simbolismo. Ele tinha que utilizar de exemplo. Ele tinha que passar isso da melhor forma para gentios e judeus compreenderem. Ele não tinha essa facilidade, esse vocabulário que hoje em dia a gente tem no século XXI. Era limitado. Então, por isso, parábolas,
como Jesus fez. Por isso, símbolos, trazendo vários símbolos. Ele está trabalhando com um monte de símbolo aqui no finalzinho do capítulo 5. Então, para nós, a chave é a doutrina espírita, gente. Então, pode falar, Joelma, antes de eu completar. Duas reflexões aqui. Porque essa questão do incesto era muito comum, o incesto na cultura grega, né? Para os romanos, não. Então, isso para os coríntios era muito comum. E Paulo, assim, contorna a questão, porque eu fiquei imaginando, na prática, na vivência mesmo, o burburinho na comunidade. Aí fulano está em incesto com a viúva, aquela fofocaiada, né? Que nem a gente vê hoje. Né? E o pessoal da casa da Cloé chegando com a notícia para Paulo. Está um burburinho lá, estão falando isso assim. Uhum. E Paulo aproveita isso, né, esse fato, para contornar, né, e assim, dar uma lição aí, mas assim, paternalmente, amorosamente, né, para explicar para eles que, né, que não podia haver essa divisão, não podia, não cabia isso com Cristo. Não cabia, né? Exatamente. E outra coisa... Não, agora eu perdi a outra coisa, depois eu volto. Mas assim... Paulo dá um monte de volta, a gente fica pirado aqui. Eu vou na sua linha de pensamento. Por quê? Porque Paulo pega um caso, ele dá uma lição naquele caso e ao mesmo tempo ele está dando uma lição de coletividade. O Paulo pegou o equívoco de um indivíduo e faz uma demonstração, só que ele está colocando isso para servir de exemplo para a igreja toda, para a comunidade toda. Por isso que ele está sendo enérgico, utilizando de amorosidade, utilizando de fraternidade. Então, você imagina o contexto, gente. Uma igreja que está dentro de uma cidade pecaminosa, cheia de deuses, cheia de prática, cheia de corrupção, cercada pelo materialismo, cercada por tentações. Tem nada semelhante nos dias de hoje, né? Por isso que ele tem que fazer essa energia. Se não tiver essa energia, a gente não desperta, a gente fica manso. Daqui a pouco acaba-se tudo. A gente está trazendo práticas do lado de fora para a prática para dentro da nossa comunidade. Inclusive eu fiz uma... Vou parar de falar daqui a pouco. De jeito nenhum. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu não sei se você conhece o Dicionário de Paulo e Suas Cartas. Não conheço. Eu vou botar no grupo porque tem PDF. Ótimo. Ele fala que Paulo utiliza, né, na língua, no grego, ele utiliza uma palavra que não é só uma palavra para incesto, é a palavra porneia. É uma palavra de sentido amplo. Isso. E, contudo, descreve primordialmente atos sexuais repugnantes, pervertidos ou ilícitos, que incluem os atos licenciosos. Os cristãos devem fugir da porneia, pois ela é contrária à santa lei de Deus e é submetida a seu julgamento. Uhum. Então, mesmo que, né, na comunidade de Corinto ninguém tivesse julgado o caso do incesto, Deus julgaria. Pois é, mas Paulo... Esse e outros comportamentos. Ok, mas eu repito, Paulo está preocupado com o comportamento. Uhum. É claro que a nossa consciência vai julgar nossos atos, nós vamos julgar nós mesmos, né? Nós vamos despertar no dia do Senhor. Mas Paulo quer manter aquela fidelidade a Cristo dentro daquele oásis ali. Sim, mas me chamou a atenção essa palavra porque a gente fica pensando só em incesto, né? E, na verdade, é uma palavra de sentido muito amplo. Muito né? boa. São comportamentos perturbadores. Não, muito boa a sua observação. Tá? E ele faz essa preocupação com o grupo, tanto é que ele vai falar aqui um pouquinho mais para frente, né, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Começa assim. Né? Só para continuar aqui, ó. O versículo 6. Não é digno o vosso motivo de vanglória, Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Olha a preocupação dele com o comportamento. Né? Olha a preocupação. Ou seja, você tem que sair do homem velho. Você tem que sair desse velho fermento que ele vai falar aqui no versículo 7. Purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa
Cristo foi imolado. Olha só, como que eu vou crescer na doutrina do Cristo se eu não abro mão de comportamentos antigos? E aí eu acho que o que Paulo está tentando dizer também é que, assim como o fermento, uma colherinha de fermento leveda uma quantidade razoável de massa, um comportamento de um homem dessa forma pode contaminar toda a comunidade. Isso aí. Por isso é a preocupação dele com o comportamento. Olha só, eu peguei Incortável. um estudo aqui que fala exatamente isso aí que vocês falaram, ó. De Essa era Paulo. uma ordem para desassociar aquele homem da congregação. Quando isso acontecesse, ele passaria a fazer parte do mundo que tem Satanás como seu governante, como seu Deus com letra minúscula e governante. Paulo disse que a desassociação resultaria na destruição da carne, no sentido de que a má influência poderia corromper a congregação e que deveria ser eliminada. É Quer dizer, muito ele forte tá- algumas palavras a aí, mas influência ok. dele, né, corrompendo toda a comunidade. Sim, sim, sim. Mas na minha avaliação, acho que a comunidade toda já estava corrompida. A de Corinto? É, Não, né? pode pensar assim, não, é. Não, nem muito, Tava né? não. Tava não. A maioria. Aconteciam vozes diretas lá, gente. A comunidade de Corinto era uma das favoritas de Paulo. Porque essa comunidade ele fundou. Ele fundou. Mas não quer dizer que o comportamento deles fosse correto. Sim, porque ele tem que fazer a viagem dele. Né? Mais para frente, até acho que na segunda carta dos Coríntios, ele vai falar sobre a viagem. Ele não podia voltar porque ele foi escorraçado de lá. Então ele não podia voltar, por quê? Porque se ele voltasse, o pessoal ia acabar com a comunidade. Ele falou assim, então deixa eu permanecer aqui. Por isso que ele começa a mandar carta. Entendeu? Então, assim... Só uma curiosidade aí, a questão do fermento era uma metáfora, né, usada para alguma influência corruptora. Isso. Aí ele fala aqui, ele utiliza o fermento porque os judeus limpavam na época da Páscoa, eles limpavam a casa de tudo que fosse fermentado, tiravam todo o fermento para que o lar fosse purificado, né? E aí a Páscoa seria o cordeiro, que é o Cristo. Exatamente. Então, ele fala nesse fermento, fazendo uma referência a essa época da Páscoa, né? Do êxodo lá dos judeus. Certíssimo isso aí. O conteúdo do fermento é isso aí. Então, lembrando até, quando Jesus fala, né? Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres. Então, assim, o fermento, como que eu posso querer melhorar se eu ainda estou me fermentando de coisas do passado, de sujeiras do passado? Né? Com que ensinamentos novos do Cristo vão fazer dentro de mim? Eu tenho que me alimentar desse fermento novo para poder crescer. Abrir espaço, tirar esse lixo moral. Então, isso que a Jane colocou aí, do fermento, ele vai utilizar do versículo 7, versículo 6 e 8, vamos colocar assim, ele vai utilizar de termos judaicos. Ele vai falar do fermento, ele vai falar da massa, ele vai falar da Páscoa, ele vai falar do pão ázimo. E essa informação que a Jane trouxe é isso aí. O fermento dava um conteúdo de putrefação, de corruptor, né? Então, Na BJ fala, na letrinha J, que o fermento aqui é símbolo de corrupção. Isso. Mas quando ele fala que no 7, você já está no 7 já, né? Já. Quando ele fala, purificai-nos do velho fermento para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Ou seja, ele está encorajando ali aqueles que estão agindo de forma correta, mostrando que eles já são essa nova massa. Sim. Eles já estão nesse processo de purificação. Isso é o que ele está falando no 7. Vamos repetir. Purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Quem que é sem fermento, gente? O pão ázimo. O pão ázimo é sem fermento. E pão sem fermento é purificação. Esse aqui é o pão ázimo. Pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolado. Então a gente não precisa nem fazer muito esforço para tirar conteúdo espiritual aqui. Ele está falando o seguinte, que antes
de Jesus ressuscitar no nosso coração, antes da gente fazer ele brilhar, a gente tem que tirar essa levedura, a gente tem que tirar esse fermento, a gente tem que tirar essas paixões. Porque nós estamos no caminho do pão ázimo, da purificação. Essa é a analogia que Paulo está fazendo. É isso que eu falo. Ele não tem uma linguagem tão rebuscada como a gente tem. Então ele tem que utilizar de simbologia. E se ele está utilizando de simbologia, a gente tem que pegar e interpretar o que ele está falando. Poxa. Então, você falou da nossa linguagem mais complexa para explicar a linguagem simples dele. Mas na época que essa linguagem, para eles, era mais entendida do que é para nós agora. Muito mais. Quando a gente lê e não aprofunda no estudo e não vai na doutrina espírita, a gente não consegue entender muita coisa, não. Então, a linguagem, para eles, por ele utilizar símbolos e coisas da época, para eles fica simples de ser entendido. Por isso, né? Que assim, eu tenho uma preocupação de trazer esses conteúdos judaicos, de trazer o que é o fermento, o que é o pão ázimo, do que é uma Páscoa, para poder a gente conseguir colocar o Lego nas interpretações, para a gente virar e falar assim, é isso então? É isso sim. Essa simbologia que ele está trazendo. Né? Então, conforme vocês falaram aí, né, a Delisete, quer falar, Deli? Eu fiquei com uma dúvida quando a Jane colocou isso assim. É uma dúvida que eu já tenho, inclusive, das parábolas de Jesus, né? Porque é tão difícil para a gente interpretar algumas passagens e dizem que foi feito assim, porque na época era desse jeito que entenderam. Mas será que eles entendiam da forma que a gente está entendendo hoje? Não. Ou não será pelo entendimento da época, pelo desenvolvimento intelectual da época, e no caso assim, aqui no caso específico de Satanás, era para meio que ser rígido mesmo, no medo? Mas Satanás, para eles, não é o que é para hoje a gente, não. Porque essa figura de Satanás, isso veio na Idade Média. Então, Satanás, para ele, era o simbolismo de uma perdição, era o simbolismo de mau comportamento, era simbolismo de opositor. Satanás era o opositor, demônio era o opositor, aquele que está contra você. Não tinha simbolismo de chifre, de ser, não tinha, não era um ser. Não era um ser, era uma inclinação que levava você a fazer determinadas coisas. Então, era um adversário, né? Era o adversário, o opositor. Entendeu? Não tinha essa conotação. Se você falar Satanás, você vai verificar lá um diabinho, chifre, rabo e tridente, etc. Para eles não tinham essa personificação nenhuma. Eles não tinham. Sidney, desculpa, mas eles entendiam Satanás assim? Porque, olha, não está longe. Aí, sem apontar dedo, tá, gente? A Igreja Católica, até pouco tempo, a gente acreditava o quê? No demônio, no diabo, em Satanás. Os evangélicos, como que eles usam Satanás? Então, eu, na minha ignorância, eu acredito que para eles, na época, deveria ser Satanás mesmo, aquela figura mesmo demoníaca para despertar o medo. Porque nós evoluímos como? Pelo medo. Tem hora que o medo é que alavanca o progresso. Eu não acredito que na época eles entendessem de outro modo. Eu, na minha... Tá? Então, mas eu falo... Sidney, só um minuto. Lá na questão 131 do Livro dos Espíritos, tem no segundo parágrafo, ela fala assim, a palavra demônio, né, ou Satanás, aí no caso, a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela deriva,
significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus indistintamente. Sim. Ok. Então, essa acepção de demônio é moderna. Essa acepção, o Gosto falou de chifre, de monstrinho, de espeto, isso aí é uma interpretação moderna. Só respondendo para a Anger, eu tenho absoluta segurança de que essa acepção é moderna. Você pode até procurar ali quando começou a figura de Satanás, de demônio, isso aí. Isso, se eu não me engano, foi num período mais ou menos com Dante Alighieri, com aquela obra dele, aí começou a fazer essa personificação do ser. Mas na época deles não tinha essa personificação. Eu falo com absoluta segurança Quando disso aí. Constantino fez aquela mistura lá eu não sei falar assim detalhes não, mas quando ele começou a aceitar o cristianismo, né, toda aquela coisa do estandarte, da guerra, quando Constantino começou a misturar, aí é que vieram essas inserções. Mas a acepção de diabo, Satanás, isso é de ontem para cá. De ontem que eu falo assim, mais cedo ainda. Mais cedo. Idade Média para cá. Idade Média para cá. Tá? Até porque Sócrates utilizava o daimon. O daimon era o espírito amigo dele. Sidney. Oi. Eu não sei se você leu O Inferno de Dante, mas foi aí que começou a vir a figura de Satanás, Sim, purgatório, inferno. Sim, porque ele faz a viagem ao umbral, ele traz aquelas viagens, e aí começaram uma personificação do que é o ser do mal, que é eternamente lá. Né? Foi nessa ocasião que surgiu. Sim. Desculpa aí a interferência. Não, ótimo. Ok, obrigado. Mas na época existia o termo Satanás? Existia. É isso tudo que a gente está falando. Até porque Jesus fala. Chamam Jesus que ele era servidor de Satanás, que ele curava por Satanás. Existia o termo. Está inclusive lá no Novo Testamento lá. Existia o termo, estou vendo aqui no Essencial, que é no capítulo 8, e a gente até vai estudar, né, sobre isso na sexta-feira, e tem um pedacinho aqui que ele fala, quando ele pergunta ao espírito que está perturbando a pessoa, ele fala que ele sou Satanás, que domina este homem e o martirizo. Uhum. Aí que Jesus, com a dúlcida e enérgica melodia nos lábios, o Senhor respondeu. Então tem essa conversa com Satanás, que é um espírito doente. Né? E ele se utiliza, esse espírito obsessor se utiliza desse linguajar, né, falando que ele é o que está arrastando ele para o mal. É a forma de fazê-lo entender isso. Exatamente. Então, tá certo. Satanás, algo demoníaco mesmo, uma força do mal. É uma força do mal, mas ela não está personificada numa figura. É isso que a gente está tentando desvencilhar. A personificação de Satanás e demônio como uma figura eternamente do mal, isso é igual a Edna colocou. Isso é eu não sei a época de aqui, mas isso foi de ontem. Quando eu falo de ontem, isso é recente. Isso não é a época do Cristo. A figura não está eternamente voltada no mal. A figura não tem nem chifre, não tem rabo, não tem nada. Isso é uma ideia de mal. É uma ideia que existe um arrastamento, existe alguma coisa arrastando. Por isso que o espírito se utiliza do vocabulário Satanás. Mas não existe a personificação como a gente tem hoje em dia, como a gente pratica nas igrejas cristãs. Fala, Joelma. Na época eu coloquei lá no grupo uma reportagem da BBC, é um artigo explicando como que surgiu essa ideia de Satanás no cristianismo. Vale a pena ver. Eu acho que até uma vez a Super Interessante também fez uma reportagem muito boa sobre isso aí. Eu me lembro, mas eu não sei o conteúdo, não. Podemos ir para frente? Eu estou no versículo 7, né? Então, assim, o Paulo, conforme a gente está colocando, ele está preocupado com a disciplina. Ele quer preservar a disciplina cristã. Ele não quer deixar, né, que os ensinamentos do Cristo fiquem envenenados pela essa prática corruptora do redor.
né? E aí, até o Ângelo tinha colocado lá no início, né, o capítulo 10 do Bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma questão que é os itens, aliás, 19 e 20. É muito interessante a gente observar isso aí. Ó, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, itens 19 e 20. Fala o seguinte: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Resposta: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? É uma pergunta, tá? Desculpe. Ninguém tem o direito de repreender seu próximo, ninguém sendo perfeito? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Olha o papel de Paulo. Olha o papel de Paulo. Continuam os Espíritos. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Resposta: tudo depende da intenção. De certo, ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Ou seja, é claro que a gente tem coisas erradas, tem pontos, desafios, então a gente não vai conseguir só ver o bem. Continuam os Espíritos. O erro está no fazer-se que a observação redute em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade na opinião geral. Então, Paulo, ele chama a atenção, mas não está denigrindo a imagem daquele cidadão. Ele não está denigrindo a imagem. Não está. Ele está se preocupando com o grupo. O que ele faz? Ele deixa ele entregue ao seu livre-arbítrio, igual a gente falou. Ele deixa ele entregue às suas paixões. Ele está trabalhando para o progresso da comunidade. Exatamente. Né? Esse é o ponto, Marília. A preocupação, você vê que ele vai falar do fermento, ele vai falar do pão ázimo, ele vai falar do Cristo, fala assim, olha, vocês têm que preservar o comportamento cristão. Ele está preocupado com a disciplina. Por isso que ele fala assim, olha, esse fermento aí vai levar toda a massa. Vai acabar com tudo. Então, olha só o que vocês têm que fazer. Isso aqui. Exatamente isso aí, Marília. Exatamente. E assim, me lembrando aqui, no versículo 6 a gente tem o Emmanuel. No versículo 6, a gente tem o Emmanuel explicando isso. Olha só o nome. É a Fonte Viva, mensagem 76. O nome da mensagem, Fermento Espiritual. É o resultado de tudo que a gente está falando. Não sei se vocês leram, quem gosta de ler Emmanuel aí, tá? Eu vou mencionar as 3 últimas frases dele aqui, só para vocês verem como que Emmanuel está explicando isso que a gente está falando. Ó, o único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Olha a preocupação. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Olha só. Eu gostei do primeiro parágrafo, quando ele fala o fermento é uma substância que excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual
com que influenciamos as existências alheias. Então, como diz a Joana, né, nós somos exemplos para as outras pessoas, mesmo quando a gente não percebe. Sim. Então, mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Então, ele vem descrevendo aqui, né, que ninguém vive só, que as nossas atitudes, os nossos pensamentos influenciam, né? E o último parágrafo antes do que você leu, nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. Então, no caso aí, ele se referindo a essa pessoa que cometeu esse incesto, né? Essa atitude dele estaria interferindo nos hábitos, nos pensamentos dos outros cristãos. Você imagina a situação, Jane, uma pessoa dentro da comunidade se esforçando ao máximo, em silêncio, para não cometer essa atitude. Nossa, eu tenho a madrasta, eu tenho a viúva, seja lá o que for, eu estou apaixonado por ela, mas eu sei que eu não posso. E aí, de repente, essa pessoa que está num esforço vê um caso desse e a comunidade se vangloriando. O que essa pessoa vai fazer? Ele se sente incentivado. É lógico, fala assim, poxa, eu estou aqui me contendo para poder não praticar isso. Aí tá todo mundo, então, aí, tá vendo só? Porque você sintoniza com mentes que estão naquele patamar. Sim. Ele fala aqui, os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Essa mensagem é ótima, toda ela. Perfeito. Ainda mais que ele está falando de fermento, então ele está dando o conteúdo espiritual do fermento para a gente aqui. Fermento do pensamento, fermento das ações. Então, assim, eu vou continuar, tá, gente? Se tiver, vocês levantem aí e interferem aqui. Versículo 8. Celebremos... Peraí, Sidney, já vou interferir. Pode. Nós temos uma mensagem no 7, fermento velho. É no Vinha de Luz 64. Ixi, Jane, eu acho que eu perdi essa mensagem aqui, então. Fermento velho. Ele fala mais ou menos, né? A mesma coisa, mas o parágrafo que eu marquei é: quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação da carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento. Ele se refere aqui a lembranças de atitudes do passado. Entendeu? Cair no mesmo erro, né? Exatamente. Ô, Jane, qual que é o número dessa mensagem? Vinha de Luz, número 64. Ele inicia falando: existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Eu não vou ler toda, que é uma mensagem grande, mas vale a pena procurar aí. Não, mas obrigado aí pelo alerta aí, gente. Não pode pular Emmanuel, não. Essa mensagem é referente ao capítulo 7. Desculpa. Pode falar, No 5,6 tem outra mensagem do Fonte Viva. 5,6, o que é? O que você está falando? Mensagem 56? Do versículo 5, do capítulo 5, versículo 6. Ah, tá. É o Fonte Viva 108. Nossa, mas eu pulei mensagem Tem o de Emmanuel, gente. 7,6, né? Que comentou. E tem capítulo 108. No Segue-me, o nome do capítulo é As Forças do Amanhã. Ele está no Segue-me e está no Fonte Viva. No Fonte Viva é um pouco de fermento. Mas é mais ou menos a mesma linha. Ninguém vive só, nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais, nossos atos possuem linguagem positiva, é mais ou menos a
a mesma linha de pensamento. A última frase dele é: desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Sim. Eu gostei dele anterior a cautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Isso. Né? Uhum. Porque quanta coisa a gente alimenta com a nossa mente. Já não fazemos a atitude, o ato, mas e a mente? Né? E alimentamos. Sim. As nossas atitudes, aos nossos atos, e como ele fala aqui, aos que nos rodeiam. Os que nos rodeiam. Muito bom. Emmanuel é excelente, gente. Pronto, agora acabou, Emmanuel. Mas me puxa a orelha, porque eu falei aí nos Emmanuels. Eu tenho um cuidado para poder pegar o Emmanuel, mas às vezes eu dou uma atropelada nos textos, aí eu vou lá na frente, aí depois... Mas nós estamos aqui para te ajudar. Obrigado. A comunidade tem que ajudar o indivíduo, né? Vamos aqui, gente. Tá... O tempo corre, hein? Nossa. 5, 7, já. Vou tentar fechar aqui o 8 aqui, ó. Vamos lá, ó. Celebremos, portanto, a festa não com velho fermento, nem com fermento da malícia e perversidade, mas com pão ázimos, na pureza e na verdade. Aqui ele já deu o conteúdo espiritual, né? O que é o fermento, o que é o pão ázimo, né? Ele faz um paralelismo aí, né? Isso. Entre um e outro. Malícia com pureza, perversidade com a verdade. E o fermento com pão ázimo. Né? Ele faz uma jogada aí. Então, assim, aqui ele está finalizando essa parte aqui, né? Concluindo que a gente não deve festejar com as velhas práticas, mas com as práticas do Cristo, né? As práticas da pureza e da verdade. Acho que é melhor a gente às vezes parar aqui, não? A gente vai entrar no 9. Porque o 9 aí já é uma outra coisa, né? Que aí a gente depois, semana que vem, fecha esse bloco do 9 ao 13. E aí a gente entra no 6. Tá? E aí o 6 vem, né, de acordo com a BJ, apelação aos tribunais gentios. Aí você vai falar: nossa, Cid, como que eu vou tirar conteúdo espiritual aqui? Tira conteúdo espiritual, sim, senhor. Sim, senhor. Tem muita coisa boa aqui para a gente poder trazer para a gente. Tá? Ainda mais que ele depois vai falar da fornicação. Né? É um tema nada atual, né? Muito pelo contrário. Você vê, a gente ficou aí, o estudo de hoje, do versículo 5 até o versículo 8. 8. 3 versículos. 3 versículos. E haja assunto. Você vê como que a gente explora, que a gente vai retorcendo o texto, a gente vai tirando dúvida, vai trazendo, a gente vai montando. E isso graças à doutrina espírita, né, gente? Graças a Deus. Eduardo, quer falar? Boa noite, pessoal. Eu estou vendo aqui na BJ, eu não sei como é que diz essas letrinhas pequenininhas, na J aqui. Notinha. Notinha. Na J, fala exatamente assim com uma explicação, pelo menos a meu juízo, uma explicação assim perfeita, totalmente entendível com relação aos pães ázimos, né? Da pureza e verdade. Se depois as pessoas quiserem dar uma lida, é grande, não dá para ler aqui agora. Mas é, assim, perfeito o simbolismo. É muito interessante o simbolismo que eles tratam aqui. Fica aí para o pessoal que quiser dar uma olhada. Não, e é sempre importante a gente olhar as notinhas da BJ. Tem coisas que são muito coerentes, muito bacanas mesmo. Ajuda a gente, mas tem coisas que a gente tem que ponderar.
né, a gente tem que ponderar. Essa J aí, realmente, ela está de acordo com o que a gente falou aqui. Tá muito semelhante com o conteúdo espiritual, realmente. Fechemos, gente. Ok? Muito bom aí. Se alguém ficou com dúvida depois das coisas que a gente falou no próximo estudo, quero voltar aqui. Gente, não tem problema nenhum, tá? Isso significa até que vocês estão estudando, pegaram alguma coisa diferente, traz que a gente coloca aí para a gente dialogar, para a gente poder compartilhar com o grupo. Positivo, gente? Vamos encerrar então? Vou fazer a prece de hoje, agradecendo, Senhor Jesus, esse banquete espiritual e utilizando das linguagens que Paulo nos forneceu nas lições de hoje. Estamos como fôssemos pão ázimos, nos purificando. Agradecemos pelo entendimento da doutrina espírita, por esse Consolador prometido que nos acolhe e que nos refresca num oásis que veio nos trazer à luz a nossa FEAC, os nossos espíritos benfeitores, no nome de Mateus, de Dona Anita Borella, de Irmã Clarice, de todos esses benfeitores, que realmente são eles que conduzem-nos para o melhor entendimento. Agradecemos as intuições que vieram através deles, da apaziguação, da energia, do passe que cada lar teve agora. E agradecemos por um ano de estudo das cartas de Paulo, desse grupo que foi sendo fortalecido com o tempo, desse grupo que foi ganhando energia, foi ganhando corpo, e hoje nos encontramos em toda quarta-feira nesse mesmo horário para podermos iluminarmos e trazermos essa luz para o reino de Deus nos nossos corações. Agradecemos a Paulo de Tarso, a essa falange que nos envolve e que de longe com uma nesga, uma gota da sua luz possa recair nos nossos estudos, nos trazendo cada vez mais sabedoria. A Ti, Mestre, rogamos a bênção para todos da humanidade, para todos aqueles que se esforçam a cada dia em fazer o bem, em praticar o bem e em pensar o bem. Mas protege também aqueles que ainda estão voltados, como nós dissemos aqui, às coisas de Satanás, das más inclinações, dos espíritos que nos comprazem. Ilumina o coração deles, porque assim nós estivemos também em existências passadas. Tenha misericórdia de todos, e Tu tens, Mestre. Façamos o nosso esforço diário, façamos a nossa iluminação através desse estudo e praticando no comportamento, no mundo afora, sendo cartas vivas do Evangelho. Se não escrevemos as nossas cartas, pelo menos nas nossas atitudes estamos escrevendo as nossas existências. Obrigado por tudo mais uma vez. Grato por esse grupo, muito obrigado, e que assim seja. Muito bem.